Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, eu vou contar para vocês a minha história com esse instrumento aqui. Como que começou e quando começou a minha história com o cavaquinho, certo? Então, vamos para cima. Fala pessoal, é o seguinte, para quem não me conhece, eu sou Rafael de Oliveira, eu sou criador da página Tocando Cavaquinho. Já de antemão, eu já peço para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo se vocês gostarem, compartilhar com seus amigos. E peço também para vocês me seguir lá nas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, todas essas redes sociais aí, eu tô lá com esse nome aqui, né? Tocando Cavaquinho. É só vocês procurar lá, @tocando cavaquinho. A minha história começa da seguinte forma. Ao contrário de alguns músicos, eu sei que existem músicos aí que começaram a tocar por conta de uma influência familiar, porque o pai toca, a mãe toca, canta, os irmãos mais velhos, enfim. Eu não fui assim, tá? Os meus pais, eles não tocam, não cantam, os meus irmãos também não. A minha mãe fala que o meu vô, o pai dela, ele tocava violão, mas eu, assim, eu não consigo me recordar do meu vô tocando violão. Quando ele veio a falecer, eu tinha por volta de 8, 9 anos de idade, por aí. Então eu não me recordo, sinceramente. Então a minha história com a música, com o cavaquinho, ela começa no ano de 1998 para 99, ali mais ou menos. Eu faço aniversário dia 5 de novembro, eu sou de 85. Dia 5 de novembro de 97, eu tinha completado 12 anos de idade. Dia 27 de novembro desse mesmo ano, de 97, eu vou morar em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Eu vou morar ali, e ali eu faço alguns amigos da mesma faixa etária de idade que a minha. Eu estava com 12, fiz amigos ali com 11, 13 anos de idade, enfim. E um desses amigos, que se tornou assim um grande amigo meu, eu fui padrinho do casamento dele, ele foi padrinho do meu casamento, enfim. Ele sim tinha uma influência familiar. Infelizmente, hoje, ele não está entre nós, ele veio a falecer em 2021 por conta de um câncer, mas começou por ele. Ele tinha uma influência familiar ali na música, não por parte dos pais, mas os primos assim, bem próximo dele, ele tinha sempre contato com esses primos aí. Os primos tocavam, o tio padrinho dele também tocava, então ele sempre estava por perto. Ele ganhou um violão do tio dele. Na época, o Jussê, carinhosamente a gente chamava ele de Jussê. O Jussê, ele era 1 ano e alguns dias mais novo do que eu. Eu tinha 12 e ele tinha 11. E aí ele ganhou um violão. E no local que a gente brincava lá, que a gente morava em condomínio, aonde a gente brincava, das brincadeiras da época, né? Rouba-bandeira, pega-pega, esconde-esconde, polícia e ladrão e tal. Nesse lugar aí, ele saía com o violão. E aí um certo dia eu encostei nele, ele com o violão lá, não me lembro a marca, se era um Tonante, um Giannini, eu não vou lembrar. Mas era usado, ele saiu com aquele violão e algumas revistinhas, eu encostei nele, em vez de ficar brincando, eu fui até ele e ele começou a me explicar como que funcionava, como que interpretava as revistinhas. E eu lembro que tinha uma revistinha que, que nessa revistinha ensinava, tinha a tablatura do Parabéns para Você. Esse Parabéns para Você que a gente canta nos aniversários, né? Aí eu aprendi a tocar no violão, peguei a tablatura ali, ele me explicando, eu aprendi. E aí foi o seguinte, eu falei para ele assim, falei, ô José, deixa eu mostrar pro meu pai, tal, quero mostrar pro meu pai. Ele falou, vai lá. Aí eu peguei o violão e fui para casa e falei, pai, ó, o violão do José.
se eu tocar parabéns para você, você compra um violão para mim? Aí meu pai, pô, já vem você com essa ideia e tal. Falei, ah, pai, quero aprender a tocar violão. Aí meu pai, toca aí para eu ver. Aí eu toquei, parabéns para você. E meu pai falou, tá bom, vou comprar um violão para você. Aí eu ganhei um violão, que eu tenho ele até hoje. É um tonante, que eu ganhei em 98. E aí, eu saía com o violão, o José saía com o violão também, mais um amigo chamado Felipe, ele saía com o violão também. E aí ficava nós três assim tentando aprender, pegava os negocinhos de revistinha, o pessoal que era mais velho, já de maior, assim, encostava e sabia tocar um violão, dava algumas dicas. Enfim, o José ganhou um cavaquinho da mãe dele. Tinha um rapaz que namorava uma menina lá no condomínio, e ele apareceu com o cavaquinho lá e ofereceu para o José. O José pediu para a mãe dele acabou comprando o cavaquinho, um tonante. E aí, quando eu vi aquele cavaquinho, eu pirei, me apaixonei pelo cavaco, e eu falei, eu quero isso, tal. E eu fui pedir pro meu pai, aí meu pai, não, não vou te dar, tem acho que 3 meses que eu comprei o violão para você, eu tô pagando ainda, tal, não sei o que. Eu falei, não, pai, eu quero. E chorando e pedindo para minha mãe falar com meu pai, pro meu pai comprar, enfim. Meu pai com muita insistência, e meu pai foi e comprou o cavaquinho para mim, um tonante também. Infelizmente eu não tenho ele porque acabou acontecendo um acidente e o cavaquinho quebrou, e na época eu não conhecia ninguém assim para arrumar, luthier e tal, não conhecia, acabou indo pro lixo. Mas aí meu pai comprou um outro cavaquinho para mim também. E é assim que eu começo a minha história com o cavaquinho. Na época não tinha as informações que a gente tem hoje, né, claro. Então, era muito revistinha ali, a gente revistinha, era ver alguém que já tocava para ver se a gente aprendia alguma coisa. Tinha um rapaz que morava lá perto, que ele dava aula de música, violão, guitarra, teclado, cavaquinho, mas o cavaquinho não era o forte dele. Eu fiz alguns meses assim de aula particular para me aprender alguma coisa, mas a maior escola, o maior aprendizado foi ali, revistinha, é, saindo para tocar. Isso daí foi o maior aprendizado. O primeiro grupo que eu participei foi o seguinte, é até interessante essa história aqui, porque foi assim, quando eu comprei o cavaquinho, o José já tinha o dele, e o Felipe tinha o violão e tal, a gente se reunia ali para ficar lendo a revistinha, tentando tirar as músicas, e aí a molecada que a gente brincava, essa molecada começou a pedir, alguns, né, deles começaram a pedir pros pais comprar um instrumento. E aí o pai deu um rebolo para um, né, que tipo assim, hoje a gente chama de tantanzinho, mas na época era o rebolo. Aí um ganhou o rebolo, o outro ganhou um repique de mão, o outro tava com pandeiro, e aí surgiu o primeiro grupo, onde a gente começou a ensaiar, a aprender junto. Quem já tocava dava uns toques, ó, é assim que toca um tantã, é assim que toca o pandeiro, é desse jeito, e a gente ficava praticando, estudando e tal. Então era assim. Surgia as festinhas de aniversário, aí a gente ia tocar nas festinhas de aniversário. Alguns pais desses amigos frequentavam os barzinhos ali da vila, e eles indicavam, ó, meu filho tem um grupo, deixa o grupo do meu filho vir tocar aqui. Aí a gente ia. Não era para ganhar dinheiro, era só para se divertir, aprendizado mesmo. Às vezes comia um salgado, bebia um refrigerante, era mais assim a experiência, o aprendizado. Com esse grupo aí a gente até participou de um festival, teve um festival de música numa escola, e a gente se inscreveu. Foi bem na época, eu acho que a gente estava com uns 14 anos de idade, foi bem na época que o Revelação gravou aquele CD da capinha preta, que tinha Grades do Coração, Coração Radiante, foi bem nessa época aí. A gente, inclusive, tocou as músicas do Revelação nesse festival. A gente ficou em segundo lugar, não sei como,
talvez o júri ali olhou para nós e ficou assim surpresos pela idade que a gente tinha, né? E a gente estava ali aprendendo e deixou a gente ficar em segundo lugar para incentivar. Mas foi isso. Aí quem ganhou o primeiro lugar foi uma banda de rock lá que a galera já tocava já e tocava super bem. Mas a gente ficou em segundo lugar nesse festival. E isso deu um ânimo pra gente. A gente foi ensaiando, foi buscando aprender. Alguns desses moleques aí, desses meninos aí, mais tarde pararam de tocar. E aí só ficou eu, o Jussei e o Felipe. Só ficou nós três tocando. E aí a gente começou a conhecer outras pessoas que também tocavam, a conhecer outros grupos, e começamos a participar, a tocar com eles, a sair para... A gente tocava só ali na vila, a gente começou a ir para os bairros vizinhos, né? Tipo assim, Itaquera, Itaim, Guarulhos, tinha alguma coisa a gente ia tocar. Era assim. Então, daí foi a história do nosso primeiro grupo.